Olá, estamos de volta. Como vai você? Voltamos para falar sobre as características do comportamento depressivo. E ali no vídeo anterior, rapidamente listamos alguns comportamentos, algumas situações vividas pelas pessoas que se confundem mesmo com atitudes normais, mas que também caracterizam estados depressivos. Hoje, agora, nesse momento, eu quero falar sobre duas delas. A nossa aflição com o futuro, né, que eu chamei de aflição fantasma, porque realmente é uma coisa ainda inexistente, e o apego aos fatos passados. Essas duas coisas são muito características dentro do quadro de depressão. Então vamos lá, vamos esclarecer um pouco. Primeiro vamos falar sobre a questão do que é concreto, do que é a experiência na vida. Tá? Para você poder entender no momento em que a tristeza ela surge de uma experiência vivida no momento em que você está passando por aqui. Então, vamos lá. Você cria expectativas sobre uma situação, tá? Você não consegue atingir o que você esperou e então aquilo não saiu do jeito que você queria, enfim, deu errado, como a gente diz, você se frustrou. Nesse momento, gera em você uma inconformação, uma insatisfação e você acaba se entristecendo. É natural. Ninguém se alegra quando uma coisa que gostaria que acontecesse ou que não esperava e aconteceu. Não tem jeito, a gente vai se entristecer mesmo. Ninguém se alegra com isso. Então, o que acontece, no entanto, é que existem também formas de você acessar a tristeza, não pela experiência real, concreta, mas por conteúdos de consciência. Tá? O que são esses conteúdos de consciência? Coisas que passam pela sua cabeça. Então, você não está vivendo aquilo no momento, mas porque você está pensando em algo, aquilo te entristece ou te alegra, dependendo daquilo que passa pela sua cabeça. Tá? Então, no caso do depressivo, as coisas que passam pela cabeça, na maior parte das vezes, não são alegradoras. Tá bom? E eu vou explicar exatamente por quê. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, filósofo cristão, ele fez um estudo sobre o tempo, nas suas confissões. Tá? E lá ele cunhou um termo, alguns termos, que ficaram até hoje dentro da história do pensamento. Então, Agostinho diz que o tempo do mundo é o tempo do tic-tac do relógio. Né? Isso todo mundo sabe que é aquilo, né? Ele não tem uma parada, é sempre constante, tudo está indo, né? Nada para, é tic-tac, tic-tac, tic-tac. Só que ele pensou sobre três tipos de tempo que nos ajudam a viver no mundo com essa dificuldade, né, de não estar pensando apenas no já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Então, Agostinho diz que existe o presente do passado, quando você traz o passado para o presente, ou seja, presentifica o passado. Você tem a presentificação do presente, que é aquela ideia de que o presente está sendo mantido, e você tem o futuro do presente, quando você pega o futuro e o presentifica, traz para cá, para o momento que você está vivendo. Porque quando você está vivendo, mesmo que mentalmente, você está neste momento, no mundo, na vida, mesmo que isso seja um conteúdo de consciência. Tá bom? Mas como que isso afeta? E por que isso afeta demais a questão depressiva?
Porque no passado existem dois tempos, praticamente, duas situações no passado, quando você recorda. Ou você tem a nostalgia, coisas boas que aconteceram na sua vida, né, que você lembra e se alegra, fica feliz. E tem o outro lado, que é a culpa, o remorso, o porquê disso, o porquê daquilo. Então você imagina que o depressivo acessa o quê? É? Com certeza não é a nostalgia. Então, quando o depressivo vai ao passado, né, nesses apegos passados, dos fatos passados, ele vai acessar a culpa, o remorso. Isso vai gerar nele tristeza. E a hora que ele então, né, ele também pensa em ir para o futuro, que também tem duas situações, especificamente a esperança, que gera alegria, aquilo que você, quando imagina que vai acontecer, te traz uma boa sensação, te enche de energia, é, e tem o medo, o temor. Então, o depressivo vai para onde? Ele vai, né, para esse estado de medo. Então, ele oscila entre a culpa e o temor. Então, esse apego aos fatos passados leva o depressivo a acessar estados de culpa, de remorso, de coisas que aconteceram que ele não gostaria que tivesse acontecido, que ele gostaria que tivesse sido de outra forma. Fica se questionando por que aquilo, por que daquilo outro, enfim. Esse é um processo mental terrível. Fica lá se debatendo com coisas que já foram e que não vão mais poder ser, né, resolvidas, porque já aconteceu. Então, quando esse mesmo depressivo ele vai para o futuro, quando ele vai buscar, né, no tempo futuro, presentificando o futuro, o que ele vai encontrar? Esperança? Não. Ele vai encontrar o medo. E ele oscila então entre a culpa e o medo. E o pior de tudo é que o presente agride. Se já não bastasse a questão, né, da culpa e do temor, do remorso, e, enfim, que prende a pessoa em situações ruins, e o medo de uma situação que ainda não aconteceu, ainda tem o presente. O presente que, de uma certa forma, o faz querer escapar. É o escapismo que Blaise Pascal já falou muito tempo lá atrás, século XVII. E aí você vai encontrar isso de novo em Freud, que também vai falar sobre o escapismo de uma forma muito mais profunda dentro da psicanálise. Uma tendência que nós temos a fugir do momento presente. Então imagina, se o presente agride a todos nós, imagina o depressivo naquele estado que ele está vivendo. Ele sai dali, sai daquele presente que agride, e ele tem para ir, né, o passado, esse conteúdo de consciência que ele traz para o presente, vivendo na memória, tá? E ele então sofre, ou ele vai para o futuro, numa projeção, nessa presentificação do futuro, nesse presente, pela projeção, e ele também sofre. Então, essa condição do apego a fatos passados e essas aflições com as coisas do futuro, isso acaba mesmo atrapalhando demais a condição de quem está vivendo já uma situação difícil, causada por uma frustração, por uma decepção, que se mantém num estado de inconformação, de insatisfação, de revolta. Então vocês percebem que essas características, elas têm muito a nos ensinar, e elas são muito pertinentes. Isso vai levar a outras consequências, tá? Que nós vamos tratando ao longo
das nossas conversas. Então, isso é o que traz o pessimismo depois, né? Nós falamos que o depressivo tem uma sinergia com o pessimismo. Mas é claro, o futuro para ele é sempre temerário. Ele nunca vai achar nada de bom no futuro. Para ele, já que não deu certo antes, já que não aconteceu como ele queria, você acha que ele vai ver coisas boas no futuro? Você acha que ele vai acreditar que coisas boas vão acontecer? Ele até pode tentar, mas essa característica pessimista vai fazer com que ele, sabe, simplesmente não consiga ver as coisas de modo mais positivo. Falamos um pouco disso lá no desespero, né? Porque o pessimista é aquele que foca no problema, não na solução. É aquele que, de uma certa forma, vai fugir do negativo, ao invés de buscar o positivo. Tudo por conta dessas questões aí, dos tempos da alma, de Agostinho. E realmente nos faz entender muito bem como funcionamos, porque, né, a vida ela segue um fluxo constante, né? O corvo, o papagaio de Edgar Allan Poe, né? Nevermore, nevermore, nevermore. Nunca mais, nunca mais. O tempo, né, é assim. Mas nós temos essa característica em nós de buscarmos, né, pela memória, pela projeção, vivermos um pouco mais estendidos, inclusive no próprio presente. O que é uma tristeza para quem está depressivo. O presente agride de uma forma muito mais intensa do que para qualquer outra pessoa. Para o depressivo agride muito mais. O passado é acessado através da culpa, do remorso, e não a nostalgia, o bom passado. E o futuro não tem esperança, tem o temor. Então, vocês vão perceber que todos aqueles comportamentos ou aquelas características comportamentais, elas têm muita pertinência. E a gente precisa começar aí depois a encontrar uma maneira de lidar com isso. Né? Eu não vou aqui apenas tentar trazer só as coisas para dizer o que é, mas a gente vai tentar trazer algum tipo de ideia para fazer com que a gente se livre um pouco dessa situação. Tá bom? Então, apego a fatos passados, aflições, fantasmas com o futuro, duas características do depressivo, duas características que realmente fazem com que isso seja para quem vive uma situação bem mais difícil do que quem está, de uma certa forma, vivendo uma vida mais tranquila, mais pé no chão, mais centrada, mais harmoniosa, mais em paz. Bom, então eu agradeço a sua atenção, fico muito feliz por você estar assistindo os vídeos e vamos lá, vamos continuar. Um grande abraço, até uma próxima vez.